Por que a opinião do outro é importante para mim? Você já parou para pensar quantas vezes, em quantas situações, quantas vezes na vida da gente, a gente procura outras pessoas para conversar, para poder pedir opinião a respeito de alguma coisa que a gente quer fazer na nossa vida, de alguma decisão que a gente tem que tomar. Geralmente são decisões que ou tem 2 opções, 3 opções, ou que a gente simplesmente não consegue decidir entre o fazer e o não fazer. Isso eu creio que seja uma prática muito comum na sua vida também. Na minha não é diferente, né? A gente sempre, quando tem que pedir uma opinião, né, a gente vai atrás daquela pessoa que é referência pra gente naquele assunto, ou que tem uma referência de relação interpessoal, de vivência maior da coisa que a gente imagina. Então, a minha pergunta é, o que a gente tem pra falar? O que eu tenho pra falar pra você? Na verdade, eu não sei muito bem o que a gente tem pra falar pra você, o que eu tenho pra falar pra você, assim como, na verdade, nenhuma pessoa tem pra falar pra ninguém, né? Determinadas situações deixam a gente a par do assunto que está sendo tratado, e então, a partir daquela instrução que a gente recebe, a gente costuma dar certas opiniões. Já fiz muita cagada na vida, já dei muita opinião errada, né, óbvio, e eu acho que você também já deve ter feito isso alguma vez também. Nessas situações a gente fica meio temeroso. Hoje em dia eu prefiro evitar dar algum tipo de resposta certeiro a respeito da situação que a pessoa vem me procurar, mas quando dá, geralmente eu tento buscar as expressões que organizam aquele pensamento, né? Às vezes a própria pessoa não enxerga a situação conforme ela realmente está acontecendo ali diante dela. A gente não se considera melhor vivido do que ninguém, nem que nossa vida é perfeita, nem nada disso. Eu não acho que isso seja o ponto sobre as pessoas nos procurarem para poder perguntar alguma coisa que elas estão querendo saber. O motivo de eu estar falando para vocês aqui agora, na verdade, apesar desse monte de pausas aqui, desses devaneios de procura de pensamento, a gente tenta buscar pro outro aquilo que a gente gostaria pra gente. Quando eu vou dar uma opinião, eu penso assim, qual seria a minha reação, o que eu faria naquela determinada situação com aquela pessoa? Qual tipo de atitude eu tomaria diante daquele enunciado, né? Diante daquilo que a pessoa me propôs? Por exemplo, chega, o fulano me traiu, eu termino com ele, eu brigo com ele, o que eu faço? É complicado, né? Porque é uma situação de extrema delicadeza, não tá ligado só à traição. A traição é um fim de não é sentimento, é um fim de uma relação, não é fim de final. O fim do que o resultado de alguma coisa, provavelmente, né? Às vezes, não necessariamente. Sobre traição eu vou falar outro dia depois com você. Então a gente se vê diante da situação que, na verdade, nos obriga a decidir pela outra pessoa. Até que ponto a minha opinião vai influenciar a tua escolha? Até que ponto a minha opinião vai dizer pra você, faça isso ou faça aquilo? Até que ponto a decisão que eu tomo diante dessa situação vai influenciar na sua escolha daquele enunciado, daquela situação, problema que você trouxe pra mim? Não é como um cálculo matemático na escola, uma conta que a gente faz no ensino médio, que o professor traz pra gente, que existem fórmulas, que existem meios pra gente chegar a um resultado possível aí nesse caso. A gente traz à tona a nossa pouca experiência de vida, né? Eu com 27, tô pra fazer 28 anos agora. Numa situação de traição, como eu tava dizendo, por exemplo, eu acho que é fundamental uma análise mais detalhada. Como eu posso lidar com essa situação diante do meu relacionamento? Houve mesmo traição? Foi um consentimento? De alguma forma eu consenti que isso acontecesse? Onde está a necessidade do outro? É uma relação de sexo, é uma relação de amor? Esse sexo extraconjugal tem alguma relação com consentimento? Só tesão é físico? Tesão é só tesão mesmo? Isso tudo você precisa analisar como que você pensa, né? Mas não é esse o foco hoje. O foco é o que eu tenho para dizer para você. A verdade que eu acredito é que todo mundo que tem alguma coisa para dizer pro outro, ele na verdade não tem nada para dizer pro outro. Porque quando eu digo pro outro, na verdade eu estou dizendo pra mim mesmo. A verdade mais pura é essa. Quando eu escolho pelo outro, eu estou escolhendo por mim mesmo. Então, antes de você passar algum dia a pedir uma informação, uma decisão pro outro, pense pra você mesmo. O que você decidiria pra você mesmo, ok? Não se esqueça de se inscrever no canal aí e a gente se vê no próximo. Beijo!